Hello guys, tudo bom, meu povo? E aí, como é que vocês estão aí de quarentena? Tenho uma pergunta pra vocês. Primeira pergunta é: qual foi sua maior loucura de quarentena? O que você tá fazendo? Tá comendo desvairadamente? Tá pedindo delivery toda hora? Tá vendo só televisão e dormindo? Já fez bolo? Já cortou o cabelo? Criou uma make engraçada? Já fez aí uma filmagem do vizinho discutindo? O que você fez demais assim, que você achou assim mais curioso, mais divertido, mais intrigante nessa quarentena? Vou até colocar no formulário uma pergunta lá no final. Qual foi sua loucura de quarentena, para você escrever e eu ficar sabendo aí como é que tá sendo esse período de vocês. Bom, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre modernização. O que é ser moderno? O que é uma nação ser moderna, né? Na última aula nós estudamos um pouquinho sobre os conceitos de socialismo, dentro dos conceitos de Marx, Weber e Durkheim. E hoje nós vamos estudar sobre a modernização do Brasil especialmente. Vocês sabem que o Brasil é uma nação jovem, se for comparada a outras nações europeias, como França, Inglaterra, Alemanha e até com uma nação vizinha nossa, né, que é os Estados Unidos, que apesar de também ser jovem, teve um desenvolvimento assim muito grande, rapidamente. Só que esses outros países europeus, eles levaram assim centenas e centenas, séculos e séculos ali no processo de modernização. E o Brasil, né, por ter sido uma nação constituída depois de 1500, né, no século XVI, ele é um país considerado jovem. E por isso ele teve que se modernizar, ou seja, se equiparar, se colocar na mesma posição desses outros países, dessas nações mais antigas europeias, de forma mais acelerada, né? Então, nós temos aí no Brasil uma situação de modernização que, se a gente parar para pensar, outro dia, vamos botar aí, 1850, né? Meado aí do segundo reinado, Brasil no século XIX. Como é que era a população brasileira? Boa parte da população brasileira, vocês acham que viviam nas cidades? Não, a maioria vivia ainda na área rural. O Brasil ainda era um país muito agrícola, ou seja, tudo era produzido para exportar, para vender. Toda a nossa produção que nos trazia renda, grana, era a agricultura. O café, o açúcar, né, a laranja, tudo isso faz parte da nossa cultura agrícola, né? Em 1850 o Brasil ainda era muito agrícola, não era nada industrial e era muito rural. Em 1850 nós ainda tínhamos uma mortalidade infantil muito alta, muito grande. Isso só veio a se resolver mais ou menos em 1990, recente. Tem pouquíssimo tempo que foram implementados programas em favor da taxa de vivos, né, de crianças, porque a mortalidade infantil era muito alta até 1850. A outra coisa, em 1850 a gente não sabia a população do Brasil, porque não tinha uma coisa chamada censo. Não tinha um censo, né, para contar, como tem hoje o IBGE, né, bate nas portas de tempo em tempo para saber quantas pessoas moram ali e fazer uma soma da população geral. Não existia. A gente tem o primeiro censo, eu acho que 1872. 1872 foi o primeiro censo realizado no Brasil. Então o Brasil demorou muito em termos até de população para crescer, para se urbanizar, se modernizar. Mas chegamos lá, né? O país avançou, a população cresceu, o índice de mortalidade diminuiu, né? A mortalidade infantil principalmente, e de mulheres no parto também, que era um índice grande, diminuíram esses índices. E o Brasil começou a avançar na modernização industrial, avançar em termos de sistema capitalista, né? Nós deixamos de ser uma sociedade agrária, né?
voltada só para o agrícola e passamos a ter polos industriais enormes. Passamos a vivenciar ali uma experiência industrial muito mais modernizada, né? Já final do século XIX, início do século XX, a coisa começou a modernizar. O Brasil começou a ter uma coisa que era considerada assim o máximo da modernidade, que eram os trens, né? Você ter uma malha ferroviária transportando pessoas, transportando carga, nossa, isso aí era o máximo. E ainda era a antiga Maria Fumaça, né? Mas já era um sinal assim de modernização top da época. Então o Brasil, ele ainda caminha rumo ao desenvolvimento, ainda caminha rumo à modernização. Mas se compararmos a poucos anos atrás, né, há menos de 200 anos atrás, a gente percebe que o Brasil já avançou bastante nessa questão da modernização capitalista. Mas em termos sociais, será que o Brasil avançou em termos sociais? Ou a gente ainda tem muita desigualdade? É claro, vocês percebem que existem ainda em várias partes do país um nível de desigualdade tão alto que parece que a gente ainda está vivendo lá há 180 anos atrás, quando a sociedade ainda era escravista, né, e existia uma série de divisões de camadas ali entre a sociedade. E nós ainda vivenciamos isso. Para a gente entender esse conceito de modernização, primeiramente a gente tem que entender o passado, o presente e pensar no futuro de um país, no nosso caso do Brasil, né? Então a gente começa a discutir um conceito muito importante, que é o de identidade nacional. O que é identidade nacional? É um sentimento coletivo, é um sentimento que a gente compartilha de pertencimento a um país, a uma nação, né? E esse sentimento, ele é representado de várias formas. Ele pode ser representado de forma escrita, ele pode ser representado com uma imagem, né, desenhada, pintada, uma escultura. Ele pode ser representado através do cinema, de um filme ou de uma peça teatral. Essas representações que a gente faz do que é o Brasil, ou do que foi o Brasil no passado, do que é o Brasil hoje, ou do que deveria ser o Brasil, isso tem tudo a ver com a identidade nacional. E é sobre isso que a gente vai tentar estudar um pouquinho hoje, falando sobre esse processo de modernização e desenvolvimento do Brasil. Porque nesse processo de modernização e desenvolvimento, especialmente do século XIX para o século XX e até o momento, nós tivemos assim várias representações simbólicas, várias formas de mostrar o que é o Brasil, quem é o Brasil. Tanto mostrar para nós como brasileiros, quanto mostrar para o exterior essa imagem do que tem o Brasil, o que é o Brasil, o que é o brasileiro. Então tudo isso faz parte desse processo longo, apesar de em pequeno tempo, né, pequeno espaço de tempo, nós tivemos aí um longo processo de representações do que é o Brasil, né? Então, dentro desse processo que a gente chama de questão nacional, a questão nacional é algo assim muito importante para os intelectuais, né? Muita gente parece que é obcecada por essa coisa, né, de representar o seu país, de representar o Brasil, de como foram os processos de independência do Brasil, estudar sobre isso, ver filmes, ler livros sobre a questão nacional. Tem gente que é muito, muito ligada nisso. E em tempos de crise, como o momento que a gente está vivendo, que é de crise, aparece um monte de intelectual escrevendo coisa, falando coisa, dando entrevista, e tem vídeo no YouTube, e as pessoas mandam no WhatsApp pra gente uma série de podcasts, enfim, de pessoas que são intelectuais, né? E que vêm discursando, que vêm representando através da sua fala, ou através das suas obras, o que é, o que deveria ser o Brasil. Mas para a gente entender, Raquel, o que são os intelectuais? A gente fala tanto de intelectuais, né? Quem são os intelectuais no Brasil, né?
Essa palavra, intelectuais, ela surgiu lá na França no século XIX, só para a gente entender, né? Para quê? Para representar aquelas pessoas que tinham um nível cultural, que tinham um nível de instrução maior, e ali elas representavam para a sociedade aquilo que elas entendiam dos fenômenos, dos fatos que estavam acontecendo. No Brasil, quem são os nossos intelectuais, né? Nossos médicos, nossos juristas, nós temos também professores, temos cientistas, temos arquitetos, engenheiros, pessoas que tiveram um nível cultural bacana, e aí eles ultrapassaram os limites da ciência que eles estudaram e passaram a estudar outras coisas, não é? E a partir das leituras que eles fizeram, a partir dos estudos, das observações, eles começam a fazer o quê? Doutrinas, teorias, eles começam a escrever e a falar sobre determinados assuntos para abrir os olhos da população, para chamar a atenção para alguns aspectos sociais, para alguns aspectos políticos, alguns aspectos econômicos, e alcançando assim não só as pessoas, né, mas principalmente também os que estão no seu nível acadêmico, aquelas pessoas que também têm um nível cultural maior, tá? E chamando, claro, a atenção da mídia para que isso chegue até nós com uma linguagem mais facilitada, com uma linguagem mais esmiuçada, para que a gente consiga entender o que a gente talvez na linguagem dos intelectuais não entenda tão perfeitamente bem, tá? Então, esses são os intelectuais no Brasil, mas no mundo inteiro sempre houve pessoas, mesmo antes dessa palavra surgir, que eram consideradas sábias. Por quê? Porque elas tinham um nível de sabedoria, um nível de conhecimento, né, que era maior que das demais pessoas. Então, elas eram reconhecidas pela população como intelectuais. Até aí foi? Por muito tempo, o Brasil foi descrito como um país tropical, abençoado por Deus, que bonito por natureza. Mas será que ele é só isso? Bom, desde a carta que Pero Vaz Caminha fez quando chegou ao Brasil e enviou para Portugal, contando as notícias de como era essa terra, existia esse mito, né? Existe esse mito de que o Brasil é somente um lugar paradisíaco, onde não há terremoto, não há tsunami, não há grandes guerras, revoluções, revoltas populares. Mas será que isso tudo é verdade? Bom, por muito tempo essa visão paradisíaca do Brasil permaneceu, né? E foi disseminada não só interna como externamente, para que o turismo fosse chamado para viver uma aventura num país onde existia muita mata, muita selva, muitos animais, e onde se dizia até mesmo que as pessoas andavam completamente nuas. Bom, essa visão inevitável, porque realmente nosso país é muito bonito, também levou a um outro mito, né, que foi criado sobre a nossa sociedade. O que foi dito durante muito tempo? Que aqui existia uma democracia racial. Além de ser um país lindo e maravilhoso, é um país onde 3 raças que formaram esse povo lindo, né? Os portugueses, os indígenas e os negros africanos, essas 3 raças vivem harmoniosamente. Não existe racismo, não existe preconceito no Brasil, porque lá é uma democracia racial. E tudo isso acontece por quê? Por causa da miscigenação. Os brancos foram se casando com negros e os indígenas, e o povo foi se misturando de tal forma que todo mundo se respeita. Mas quem criou essa teoria? Bom, um sociólogo chamado Gilberto Freire, que brasileiro, mas estava morando e estudando nos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Casagrande e Senzala. E ali Freire diz exatamente isso. Ele explica, aliás, no seu livro, que a relação entre os senhores de engenho e os escravos, os negros trazidos da África, era muito harmoniosa, cheia de paz, cheia de respeito.
assim como foi o tratamento dos colonizadores com os indígenas. Gente, mas de onde ele tirou isso? Se hoje a miscigenação, naquele momento, né, histórico, ela vinha sendo, vinha crescendo justamente porque muitos dos senhores de engenho abusavam das suas escravas, né, das escravas das suas casas, e com isso nasciam crianças miscigenadas. Assim como também no período inicial da colonização foi feito com os indígenas. Muitas mulheres indígenas foram abusadas e por conta disso, por conta de toda essa violência, o país começou a se miscigenar. Mas não foi esse processo harmonioso e cheio de paz, né? E nós conhecemos a realidade do Brasil, que não é bem assim como ele contou. Bom, além disso, né, além desse mito da visão paradisíaca de Brasil e também da democracia racial, nós tivemos outras representações, né, do nosso país, graças a Deus. Além de intelectuais, também artistas resolveram escrever, né? Primeiramente foi a literatura quem lançou vários textos, vários livros sobre a realidade do Brasil. Nós também tivemos representação nas obras visuais, nas pinturas, nas esculturas e até mesmo, mais recentemente, com o advento do cinema, nos filmes, onde nós podemos ver várias representações de Brasis, né? Brasis, porque cada um tem uma visão de mundo, uma visão de país, de nação, e aí cada um representou a seu modo ali como enxerga, como vê a população brasileira, a nossa sociedade, a nossa organização. Mas, afinal de contas, o que é modernização para a sociologia? Para a sociologia, modernização é um termo utilizado para explicar o seguinte: o processo de mudança econômica, política, econômica, social e cultural que ocorre em países subdesenvolvidos do sistema capitalista, no nosso caso, né? Ou países em desenvolvimento, como agora a gente chama os países subdesenvolvidos, né? Bom, geralmente o padrão para a gente se comparar, né, como país, são Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, são exemplos de países desenvolvidos. E como é que a gente mede se um país é moderno ou não? A partir do momento que a gente observa 3 quesitos muito importantes. Primeiro, se o sistema político desse país está se tornando cada vez mais democrático. Segundo, se a economia desse país está cada vez mais industrializada. E terceiro, se a sua população está cada vez mais urbana. Então, esses são os 3 pontos que a gente não pode esquecer do que é que caracteriza a modernização dos países subdesenvolvidos do sistema capitalista. Bom, as teorias de modernização, elas foram surgindo depois da Segunda Guerra Mundial. Elas vêm de uma dicotomia entre 2 tipos de sociedade: sociedade tradicional e sociedade moderna. Agora, o que é uma e o que é outra? Sociedade tradicional é aquela sociedade que ainda é agrícola, ou seja, muito rural, muito voltada para a produção das coisas do campo. É uma sociedade que é considerada atrasada em termos políticos, econômicos, sociais. É uma sociedade considerada subdesenvolvida, ou seja, está desenvolvendo, mas ainda não alcançou o desenvolvimento pleno como deveria ser. E a moderna? O que é uma sociedade considerada moderna dentro dessa teoria aí? Uma sociedade moderna é uma sociedade que é urbana, ou seja, ela tem muito mais cidades com acesso para as pessoas, elas têm hospital, elas têm escolas, elas têm tudo que uma cidade bem estruturada oferece para os cidadãos. O que mais tem numa sociedade moderna? É uma sociedade considerada desenvolvida, é uma sociedade que vive de uma forma harmônica, onde há segurança, onde há uma economia fortalecida. E outra coisa que existe numa sociedade considerada moderna é que ela é uma sociedade industrial, ou seja, uma sociedade que tem suas fábricas, suas indústrias trabalhando ali muito fortes
e trazendo para a economia também um grande lucro, gerando empregos, não é? Tudo isso seria considerado uma sociedade moderna. Mas essa teoria tem um problema. Ela diz que as sociedades tradicionais, as sociedades que são consideradas menos evoluídas, elas todas vão passar pelo mesmo processo que as sociedades que hoje já são desenvolvidas passaram. Ou seja, todas as etapas que a Alemanha, que a França, os Estados Unidos, o Canadá passaram, eles dizem que países como o Brasil, a Colômbia, países da América do Sul, vamos dar como exemplo, ou países da África, que eles também vão seguir os mesmos passos para chegar ao desenvolvimento. Mas será que isso é verdade? As ciências sociais criticam essa teoria de modernização, por quê? Porque ela não consegue comprovar uma coisa, ela não leva em conta a perspectiva histórica. Ou seja, ela não mostra pra gente de verdade, com fatos, com comprovações, que todos os países que hoje são desenvolvidos passaram pelo mesmo caminho, percorreram as mesmas etapas que os países subdesenvolvidos. Então, se você não conhece a história de um para comparar com a história do outro, como é que você vai dizer que os dois vão seguir o mesmo caminho para chegar no mesmo lugar? Não dá, né? Então, essa teoria é muito criticada por isso, pelas ciências sociais. E uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês. Pensem aí em dois países, um país desenvolvido e um país subdesenvolvido, que chegou a um patamar de desenvolvimento muito bom. Pesquisem na internet um país que era subdesenvolvido e já alcançou um nível bom de desenvolvimento, cresceu bastante na sua sociedade, na sua política, na sua economia, e hoje é um exemplo para outros países, porque conseguiu alcançar um nível bom de desenvolvimento, de modernização. Depois compara se o caminho que ele percorreu foi o mesmo que esses outros países que já são considerados modernizados há muitos anos, como França, Inglaterra, Alemanha, enfim. E aí, depois escreve para mim, eu devo colocar também no formulário Google essa pergunta para vocês, tá bom? Um grande beijo. Qualquer dúvida, observem o livro de vocês da página 19 até a página 22, que é onde está esse conteúdo. E na próxima semana a gente volta com mais uma aula. Se tiverem dúvidas, eu vou deixar depois na descrição do vídeo o meu contato para vocês fazerem qualquer contato comigo via e-mail ou por telefone pelo Zap, tá bom? Tchau, tchau!